Se você alguma vez colocar uma bateria de 9 volts na língua, saberá que o gosto da eletricidade é terrível. Também há aquele choque doloroso desagradável na boca, como lamber uma cerca elétrica. Agora imagine aumentar essa bateria de 9 volts para 860 volts e você começa a ter uma ideia de quanto morder uma enguia elétrica é uma merda. Então, como as enguias elétricas fornecem um choque tão poderoso? O que tanta eletricidade pode fazer para um ser humano terminar o jogo e sair vivo? Você terá que ficar por aqui para descobrir. Eletro para nós, também conhecido como enguia elétrica, é um acabamento curioso. Apesar de ter a palavra enguia no nome e parecer exatamente igual, elas não são enguias. Na verdade, eles fazem parte da família de peixes-faca de nota e estão mais intimamente relacionados a um peixe-gato ou carpa do que a uma enguia tradicional. Até 2019, acreditava-se que existia apenas uma espécie de enguia elétrica. Isso foi antes de uma expedição encontrar e classificar mais duas espécies, Electroferus varii e Electroferus bulltai, que crescem até 2,5 metros de comprimento e pesam até 20 quilos. Você encontrará enguias elétricas em todo o nordeste da América do Sul, incluindo as bacias dos rios Amazonas e Orinoco. Eles adoram espreitar em lentos riachos de água doce e pântanos, usando seu superpoder secreto para atordoar e matar sua dieta de peixes, camarões, anfíbios e às vezes até pequenos mamíferos. Durante séculos, as tribos indígenas da Venezuela chamaram a enguia elétrica um remanescente ou algo que o priva de movimento, para pegar essas guloseimas pegajosas dos parques. Os homens das tribos costumavam conduzir manadas de cavalos selvagens para os lagos infestados de enguias. Os cascos dos cavalos reviravam a lama e traziam todas as enguias para o serviço, onde saltavam da água e atacavam. Os homens da tribo esperariam até que o enxame de enguias que descarregava rapidamente perdesse o suco antes de pular e pegar uma ou duas para o jantar. Essa técnica foi testemunhada pelo explorador de pressão Alexander von Humboldt, que em 1800 ficou totalmente fascinado por essa criatura mística. Em um vilarejo remoto na floresta tropical na Venezuela, chamado Luciano Alexander, realizou uma série de experimentos rudimentares para testar a força do choque elétrico da enguia. Agora, quando digo bruto, quero dizer bruto. Não houve voltímetros ou amperímetros humilhados quando simplesmente agarrar a enguia e avaliar objetivamente a potência de cada choque elétrico. Depois de 4 horas de experimentos e algumas explosões seriamente chocantes, Alexander relatou que seus músculos doeram até o dia seguinte. Apesar de saber que as enguias elétricas bancam um soco elétrico muito pesado, levaria pelo menos 100 anos antes que os cientistas descobrissem como eles faziam isso. O segredo para um talento chocante de enguia elétrica está em 3 pares de órgãos especializados em todo o abdômen. Existe o órgão principal que mede metade da seção dorsal do órgão do caçador da enguia que percorre o comprimento das enguias. Barriga e sacos de órgão que constituem a parte dorsal da cauda das enguias. Esses órgãos contêm centenas de milhares de células musculares modificadas, chamadas de miras elétricas, dispostas em fileiras perfeitas, semelhantes às células de uma bateria. A organização e o empilhamento dessas miras elétricas permitem que uma corrente de íons carregados flua através deles, aumentando a corrente à medida que é carregada. Enguias elétricas também usam as miras elétricas e seus sacos Oregon para admitir um fluxo constante de pulsos elétricos fracos para criar um campo ao seu redor. Este campo é usado para comunicação e localização elétrica ativa, sua maneira de ver em seu ambiente escuro e sombrio. Então, como as enguias elétricas usam esses 2 ataques de voltagem para bater presas ou se defender de predadores? Depois de detectar uma perturbação na água, as enguias elétricas emitem 2 ou 3 impulsos fortes de até 860 volts. Esses pulsos de alta voltagem agem como um taser sequestrando o sistema nervoso do animal, fazendo com que a presa se contorça violentamente na água. Esse movimento repentino gera ondas que revelam o esconderijo dos animais. Tudo isso acontece muito rapidamente. Enguias são capazes de atordoar temporariamente peixes em menos de 3 milésimos de segundo, uma vez que os cinzas estão imobilizados. A enguia elétrica pode engolir seu buraco de refeição. E se isso não for assustador o suficiente, ao se enrolar, a enguia elétrica pode realmente tornar as descargas ainda mais intensas ao sobrepor os campos elétricos gerados em cada extremidade do órgão elétrico.
você não está apenas em perigo na água. As enguias elétricas são conhecidas por pularem da água, levantando o queixo sobre você para um choque ainda mais intenso. Então, por que isso? Quando uma enguia está completamente submersa, a corrente é conduzida pela água fechando o circuito. Quando eles saltam da água e pressionam o queixo contra o polo positivo contra o alvo, a corrente elétrica é forçada a viajar pelo corpo do alvo para alcançar o polo negativo. O final resulta em um choque ainda maior. Os cientistas mediram isso em um experimento usando um braço protético equipado com sensores de eletricidade que se acenderam quando ativados. Quando o braço foi colocado no tanque, a enguia saltou da água causando a maior descarga logo abaixo do queixo. Como você lidou com choques elétricos? Você é corajoso o suficiente para nadar com uma enguia elétrica? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Portanto, sabemos que as enguias elétricas matam regularmente peixes pequenos. Mas e os animais maiores? Cães curiosos não são páreo para a carga estática de uma enguia elétrica. Na verdade, um choque envia este pastor alemão choramingando. Mas é o jacaré do Amazônico que se vê frequentemente lutando com a enguia elétrica, e pode ser o cara ou coroa quem sai em segundo lugar. Às vezes, os pulsos de alerta de uma enguia elétrica param o jacaré imediatamente. O réptil faminto convulsionando violentamente por alguns segundos antes de recuperar a compostura e fugir. Outras vezes não é tão sortudo. Se vier, consegue obter uma mordida decente na enguia, pois os choques de alta tensão são descarregados. Sua mandíbula cerrada e aquele par está travado em um impasse chocante. Cada uma das fibras musculares de Cayman sofre espasmos incontroláveis antes que o coração dos répteis finalmente ceda. Então, uma enguia elétrica poderia matar um ser humano. Há muito que testamos o quão poderoso é um choque elétrico de enguia. E apesar de ser um pouco desagradável em um ambiente de laboratório, não parece haver muito mal em se conectar a uma enguia que tocamos em um tanque. Embora haja relatos de pessoas na América do Sul se afogando em águas rasas após receberem choques de uma enguia elétrica. Até o momento, ninguém foi oficialmente declarado morto por uma enguia elétrica. Então, talvez você possa lidar com uma enguia elétrica. Mas quando você começar a pensar em nadar em um pântano venezuelano, pense novamente. Uma expedição de pesquisa recente na Amazônia descobriu que enguias elétricas na verdade caçam em grandes pacotes e trabalham juntas para entregar um raio de energia supercarregado para atacar e desativar suas presas em até 100 enguias para um enorme preble. Circulando suas presas e repetidamente dando choques insanamente enormes quantidades de energia. Acho que vou ficar na praia. É fácil ver porque as enguias elétricas são chamadas de tazer da Amazônia. Este choque escorregadio é mais do que apenas uma irritante descarga de eletricidade estática. A menos que você seja um fã de tortura eletrônica, provavelmente é melhor ficar fora da água. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de deixar um like e se ainda não estiver inscrito, vá em frente e toque no grande botão vermelho e no sino de notificação. Até a próxima!